Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico aqui no canal. Como sempre, convido você a se inscrever. Não deixe de curtir o vídeo aqui não, também se inscreva aí no canal e, claro, ative a notificação. Deixe nos comentários sugestões de outros jogos históricos. Todo dia, nesse período de quarentena, às 4 da tarde, eu posto uma análise de um jogo antigo, de um jogo histórico, de diferentes campeonatos, competições, períodos e, claro, aos poucos a gente vai tentando aí captar algumas das dicas, sugestões que vocês dão nos comentários também. O jogo de hoje é marcante porque ficou conhecido como El Centenariaço, de certa forma, né? Porque foi o grande baque do Real Madrid perder a final da Copa do Rei em casa, no dia da comemoração do seu centenário, podendo decidir o torneio dentro de casa. E aí vamos lá, o contexto, 2002, temporada 2001-2002, era a temporada, era o ano, né, 2002, era o ano do centenário do Real Madrid e a federação acabou marcando como uma homenagem a final da Copa do Rei para o Santiago Bernabéu no dia do centenário do Real Madrid. E quais foram os times que chegaram a essa final de Copa do Rei? Real Madrid e Deportivo. O Deportivo La Coruña, que tinha sido campeão espanhol em 2000, que teve times muito fortes nesse período ali, e que acabou frustrando o Real Madrid vencendo no jogo do centenário, no jogo da comemoração, da homenagem. O time do Irureta conseguiu bater a equipe comandada pelo Vicente Del Bosque. Então é um jogo que tem todo esse componente histórico e que também ajudou a marcar, a dar mais um título para um Deportivo que era muito interessante, muito forte, muito agradável de acompanhar nesse período. Então vamos olhar para as escalações e aí aos poucos a gente vai falando sobre o desenrolar da partida também. O Deportivo jogando com a sua formação habitual, que tinha linha com 4 na defesa, 2 volantes, 2 meias abertos e um meia encostando no atacante. Às vezes isso mudava para virar um segundo atacante durante esse período também, mas se a gente for tratar esse time, daria para tratar como um 4-2-3-1, como um 4-4-1-1, já que o Valerón encostava no Tristan, que teve grandes momentos, inclusive, né? Chegou a ter temporadas bem boas ali na Espanha, fazendo muitos gols, e que era a referência desse time, marcaria um dos gols dessa final também. Então o Deportivo montado da sua maneira, o Real Madrid do outro lado, também com uma formação que era muito habitual, muito comum nesse período, que era um time de 2 volantes mais marcadores, Elguer e Makelele, tentando dar um suporte, um equilíbrio coletivo à qualidade individual que existia do meio para frente, porque aí com Figo, Zidane, Raul e Morientes, o Real Madrid tinha muita qualidade ofensiva, além dos apoios do Roberto Carlos também, que completava essa espécie de quinteto ofensivo do Real Madrid. Então eram 2 bons times, e esses 2 bons times se enfrentam na final. Logo de cara, o Deportivo sai na frente com o Sérgio, né, o volante Sérgio Gonçalves, depois virou treinador, ele saindo um pouco mais em relação ao Mauro Silva, e é justamente numa projeção dessas que ele consegue tabelar com o Tristan. É uma jogada que começa com Fran e Valerón também, mas ele consegue tabelar, receber, fazer um bom drible para cima do erro e sair de frente para o gol para colocar o Deportivo na frente. Então o jogo começa com um gol do Deportivo praticamente. E a reação, os minutos seguintes a esse gol, são minutos muito tensos no Santiago Bernabéu. Eu diria que minutos em que o Real Madrid consegue responder, mas também minutos em que o jogo vai muito mais para o lado da violência. E aí algumas entradas, desentendimentos, bate-boca, empurra-empurra. O jogo sai muito do caminho do futebol durante alguns minutos, inclusive com alguns jogadores que se destacariam depois, exagerando. Por exemplo, Mauro Silva. Mauro Silva talvez seja o grande personagem dessa final. Fez uma partidaça. O Mauro Silva é um ídolo enorme no Deportivo, e esse jogo certamente é um dos mais marcantes da trajetória dele por lá, mas nesse período de uns 10, 15 minutos, ele deu entradas mais duras, ele até poderia ter recebido um segundo cartão amarelo, dependendo do caso. O Raul também se envolve num empurra-empurra do outro lado do campo, que também tem o Mauro Silva no meio, também tinha o Scaloni ali pelo lado, uma jogada pela ponta esquerda de ataque do Real Madrid, e que o árbitro deixa seguir, não dá cartão pra ninguém, mas foi um lance de empurra-empurra bem mais grosseiro. Então o jogo tem ali uns 10, 15 minutos em que basicamente era confusão, eram ânimos exaltados. Mas dentro desse período e um pouquinho depois disso também, a gente começa a ver um Real Madrid rendendo, criando um pouco mais. Chega a ter uma bola no travessão com o Zidane cabeceando o cruzamento do Figo, chega a ter uma bela jogada de tabela entre Raul e Zidane, e o Zidane sai entrando pelo lado esquerdo da área, batendo cruzado para a defesa do Molina. Então o Real Madrid responde, o Real Madrid chega a criar situações ofensivas, e era um Real Madrid que não teve o Figo jogando bem na final, teve o Morientes muito apagado, embora vá aparecer no lance que eu vou chegar lá, do gol do Real Madrid.
próprio Raul com dificuldades para criar muitas chances e circular nessa área que era bem protegida pelo Deportivo. Então era muito o Zidane tentando, e também bem marcado muitas vezes, mas tentando circular pelo campo para dar opções ofensivas. Já que Makelele e Helguera não eram meio-campistas criativos, o Roberto Carlos se projetava e aí vinha um trabalho importante de uma solidez e de uma consciência tática defensiva muito bem feita no desempenho do Deportivo. O Vitor fechava o meio-campo pela direita, ajudava a compensar as subidas do Roberto Carlos por ali, então ele ajudava a proteger o Scaloni por aquele setor. Do outro lado, o Fran era quem ficava à frente do Romero, fazendo essa marcação, embora por ali não tivesse um lateral se projetando tanto, era muito mais o Figo caindo pelo setor do Romero, eventualmente com o Fran ajudando a retomar e a dobrar essa marcação por ali também. Então o lado do Victor era mais importante pela marcação aos apoios do Roberto Carlos, e também porque Zidane e Raul se alternavam muito por dentro e por fora. Agora, por dentro com o Sérgio e principalmente com o Mauro Silva, o Deportivo tinha uma proteção muito bem feita, e o desafogo geralmente se dava com o Mauro Silva, que recuperava e prendia a bola por alguns segundos para escapar dessa sensação de ataque contra a defesa, e com o talento do Valerón. Valerón foi um grande meia, né? Um meia que teve uma carreira muito prejudicada pelas várias lesões, mas tecnicamente o Valerón foi um jogador que certamente poderia ter atingido um nível ainda maior na carreira se não tivesse tantos problemas físicos, de contusões, mas era um jogador brilhante em muitos momentos. E ele apresenta isso dentro do jogo, porque ele é, nesse papel do meia central à frente dos volantes, quem oferece auxílio, quem dá apoio, quem dá vantagem para o time conseguir sair tocando pela esquerda, conseguir sair tocando pela direita. E o Real Madrid, embora tivesse essa tentativa de abafar, de criar, e chegou a ter ali até uns 25, 30 minutos do primeiro tempo, chegou a criar situações ofensivas, chegou a ter a sensação de controle ou de tentar pressionar, mas não criou tanto perigo assim ao gol do Molina. As chances claras foram poucas ao longo do jogo todo, na verdade. E o Deportivo era muito perigoso contra-atacando dentro desse cenário. O segundo gol é, de novo, um belo gol. Se o primeiro foi da projeção do Sérgio, do drible de corpo para sair de frente para o César e finalizar por baixo do goleiro do Real Madrid, o segundo gol tem, é verdade, uma bola espirrada, mas começa com a saída de bola por dentro, o Valerón se projetando, cruzando o campo. Aí tem um primeiro momento em que a defesa afasta, a bola sobra do outro lado, aí sim para o Valerón ser acionado já dentro da área e fazer o cruzamento para o Diego Tristan colocar o 2-0 no placar. Então o Deportivo chega à vantagem, amplia a vantagem e passa a ser um jogo muito de como o Real Madrid reagiria a essa pressão de um ambiente que naturalmente se transformaria num grande baque. O tempo ia passando e o Real Madrid estava perdendo o jogo da festa do seu centenário, o jogo da homenagem do seu centenário, que valia título, que valia uma Copa do Rei, evidentemente contra um forte time do outro lado, mas diante desse cenário que tinha sido criado, é claro que a pressão em cima do Real Madrid era muito grande, porque teria um caráter de vexame, perder esse jogo da festa, de um cenário que tinha sido construído para que o Real Madrid pudesse fazer a festa dentro de casa num dia especial da sua história. Então o Deportivo, no segundo tempo, o Real Madrid volta com a substituição, entra o Solari e sai o Pavón. Com isso, o Helguera volta a jogar na zaga, ele fazia as duas funções. Nesse período ele jogou muitas vezes como volante ao lado do Makelele, mas era muito comum o Helguera ser o zagueiro ao lado do Hierro. Então o Helguera vira o zagueiro ao lado do Hierro e a entrada do Solari dá maior poder criativo ao Real Madrid. O Solari entra explorando todo o campo como um todo, mas muito a faixa esquerda, o que permitia que ele se alternasse entre ponta e meio campista, o que permitia que o Roberto Carlos avançasse para ser esse jogador a explorar o corredor, mas que o Zidane também tivesse uma influência grande pelo campo, jogando como um meia mais centralizado. Então agora o Real Madrid tinha Figo espetado na direita, Roberto Carlos espetando na esquerda, Solari dando suporte na esquerda e o Zidane armando atrás de Raul e Morientes. Só o Makelele ficava para dar essa proteção num time que, durante tantas vezes na era Makelele, né, durante esse período do Makelele, o Makelele era o ponto de equilíbrio de um time desequilibrado, muitas vezes, nessa era dos Galácticos. Mas enfim, o Deportivo continua levando perigo e chega a ter uma bola na trave, que seria um golaço do Valerón, numa jogada dele também, pelo lado esquerdo de ataque. Então o Deportivo chega a ter uma chance de ampliar o placar e continua sendo perigoso. Por mais que tenha sido cada vez mais um jogo do Real Madrid se lançando à frente, o Deportivo saía menos, mas quando saía, criava. Chegou a ter uma chance clara mais tarde com o Sérgio também, de novo, se projetando para entrar na área, mas aí já é um outro cenário, porque é o cenário do outro momento de substituição. Se o Real Madrid colocou o Solari para se lançar, aos poucos o Irureta preenche mais o campo. Então ele abre mão do Valerón e coloca o Aldo Duscher, que era um volante.
um volante marcador, muitas vezes mais violento também, um cara de pegada no meio-campo para formar agora um trio de meio-campistas, de volantes, que tinha Ducher, Mauro Silva e o Sérgio, que ganhava um pouco mais de liberdade por dentro. Então o Deportivo tinha a proteção dos seus meias pelos lados e marcação nos seus 3 jogadores por dentro. E aí, de novo, vale o destaque para o papel do Mauro Silva, ganhando inúmeros duelos, ganhando muitas vezes, retomando a bola, sendo um jogador que protegeu brilhantemente a entrada da área, salvando muitas vezes. O que ele não consegue evitar é o lance do gol do Real Madrid, que é justamente um raro momento em que o Morientes ganha uma jogada e ganha em cima do próprio Mauro Silva, porque é uma bola jogada, uma bola que parecia perdida com o Solari na esquerda, de repente ela volta a ficar viva e no domínio do Real Madrid. Encontra o Morientes já dentro da área, o Mauro Silva chega para o combate na cobertura, acaba perdendo o duelo, que permite que o Morientes tocasse para o Raul sozinho na pequena área, completar para o gol. 2-1 e o Real Madrid tentando se lançar ainda mais ao ataque. Então esse era o cenário do jogo, e aí o Vicente Del Bosque percebe que o próprio Morientes não estava conseguindo aparecer diante dessa proteção do Deportivo, e tira o Morientes, coloca o Guti. Agora o Real Madrid não tem mais essa referência ofensiva, o Raul passa a ser o 9, com o Guti circulando atrás, mas numa área muito congestionada pelos meio-campistas do Deportivo. O Deportivo ainda faz outras substituições mais pra frente, né? Coloca, por exemplo, o Capdevila para proteger e colocar fôlego novo na segunda linha. Então o Fran era o marcador pelo lado esquerdo, à frente do Romero, agora é o Capdevila, uma dobradinha de laterais por ali. No fim do jogo até o Victor é sacado para a entrada do Djalminha, mas aí já muito no finalzinho da partida. Então o Real Madrid não teve real perigo, não conseguiu criar reais chances, não deu tanto trabalho assim ao gol do Molina. E o Deportivo, dentro de uma organização muito boa, de uma partida muito disciplinada, mostrou qualidade sem a bola para se proteger e não sofrer tantas chances claras, e qualidade com a bola para criar quando recuperava a bola e acelerava nessas saídas, que tinha o Valerón como um ponto de apoio para o Fran de um lado, para o Victor do outro, para o Mauro Silva brilhando individualmente, pro Tristan, que também teve boas participações, especialmente no primeiro tempo, dando toques de primeira, fazendo pivô. Então foi um grande capítulo, um grande episódio na história do Deportivo, uma final muito marcada por esse título, que teve grandes personagens, eu já citei eles pelo lado do Deportivo, e pelo lado do Real Madrid ficou marcado como o jogo do centenário, que teve uma derrota numa final dentro de casa, nessa decisão de Copa do Rei da temporada 2001-2002. Conto aí com os comentários, se inscreva no canal, deixe sugestões, um abraço e até a próxima.